Olá, pessoal! Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Bárbara, professora de ciências, e a gente vai fazer uma revisão sobre os temas equação química e também sobre as leis ponderais, tá? Então, uma equação química ela é utilizada quando nós temos um fenômeno químico acontecendo. Lembra do fenômeno químico? Quando eu tenho um material de início, ele passa por uma transformação e ele acaba se formando em um novo material, né? Então é o caso de um papel. Quando eu pego um papel, eu boto fogo nele, né? Ele vai queimar, então no processo de queima, que a gente chama de combustão, ele vai deixar de ser papel e vai passar a formar cinzas, calor e também o gás carbônico, que é a fumaça, tá? Então, quando acontece um fenômeno químico, nós representamos o que está acontecendo com esse material através de uma equação química. Então, qual a estrutura de uma equação química? Então, nós temos, primeiramente, que representar os reagentes, que nós chamamos de reagentes. Então, são os primeiros ingredientes que nós vamos utilizar. E depois da reação já feita, né, já acontecida, nós vamos ter os produtos. Então, os produtos é o resultado dessa transformação. E no meio, entre os reagentes e os produtos que foram formados, nós indicamos com uma seta. Então, a seta ela indica o sentido da reação. Então, nós começamos com o reagente, passou por uma transformação e formou ou formaram os produtos, tá? Vamos ver um exemplo. Então, eu peguei o exemplo da combustão do carvão. Então, lembram que combustão é a queima de um material, tá? Então, quando eu pego um carvão ele é feito de um material chamado carbono, que a gente representa com a letra C, e adicionei, por isso que tem o sinalzinho de mais, o gás oxigênio, né? Então, o gás oxigênio nós representamos com o símbolo O2, tá? Por que o gás oxigênio? Porque para acontecer a queima, nós precisamos ter esse gás. Se no nosso planeta não tivesse a presença desse gás, uma, que seria impossível a presença de vida, né? Que nem a vida humana seria impossível viver no nosso planeta. E outra, que não poderia acontecer também queima de materiais, porque a queima ela só ocorre pela presença do gás oxigênio, tá? Então a gente fala que o gás oxigênio ele é um combustível para que o fogo aconteça. Então quando eu pego o carvão, adiciono o gás oxigênio, mais o fogo, o que que eu vou formar? Então aqui, olha, antes, né, da seta, eu representei os meus reagentes, como eu falei lá em cima. Após a união desses reagentes, formou-se o quê? Gás carbônico, né? Então, a fumaça que nós vamos subir é o gás carbônico que nós representamos com a letra CO2, mais o calor que foi formado, que é uma quantidade de energia, tá? Então, que faz aquecer aquela estrutura, tá? Então, isso que foi formado, o gás carbônico mais o calor, nós vamos chamar de produto. Então, aqui eu fiz uma representação do que aconteceu nesse fenômeno químico. Então, nós chamamos essa estrutura de equação química. Só que normalmente em uma equação química nós não utilizamos os nomes, nós só vamos utilizar as letras que são chamadas de símbolos, tá? Então, no caso, eu precisaria colocar somente o C aqui, né? Vou montar aqui embaixo, ó. O C, que é o do carbono, que eu juntei o carbono com o gás oxigênio, então eu pego o símbolo dele, O2, e quando eu juntei os dois, o que formou? Então, represento a seta, e agora, após a seta, eu vou colocar o que foi formado. Então, gás carbônico, que é representado pelo símbolo CO2, mais calor. Então, aqui, nessa parte que eu representei de cor verde, nós temos a equação disso que aconteceu. Então, da queima do carvão, ou chamado combustão do carvão, certo? Vamos ver agora as leis ponderais.
Bom, então pensando em um fenômeno químico que nós representamos com uma equação química, a gente pode falar então sobre as leis ponderais. O que são as leis ponderais? Tiveram, para ser montada, né, formada essa lei, nós tivemos a contribuição de dois principais cientistas, um chamado de Anthony Laurent Lavoisier, mais conhecido por Lavoisier, e o outro é Joseph Louis Proust, mais conhecido como Proust. Então, esses dois cientistas, eles tiveram ou fizeram contribuição para a gente chegar no que nós chamamos de leis ponderais. Nessas leis ponderais, nós podemos explicar o que vai acontecer em uma equação química, tá? Porque não é somente a representação da equação. A gente tem que entender o porquê que ela é montada daquela forma e o que vai acontecer em uma equação ou em um fenômeno químico, tá? Então, o Anthony Lavoisier, ele criou uma lei que ele chamou de Lei da Conservação das Massas, tá? E o Proust, ele criou a lei chamada Lei das Proporções Constantes ou Lei das Proporções Definidas. A gente pode usar os dois nomes, né? E a gente vai começar então por Lavoisier. O que Lavoisier ele disse? Ele usou essa frase aqui que é muito conhecida, que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso quer dizer? Né? O que essa frase quer dizer? Vamos lá então. Vamos voltar para a parte de equação química. Então, na equação química, nós vimos essa estrutura, né? Então, nós temos reagente antes da seta, a seta está indicando a direção dessa reação, e o que vem após a seta, nós temos os nossos produtos, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo que eu já trabalhei com vocês, que é do hidrogênio com o oxigênio, quando eu junto esses dois gases, né, para formar a água, certo? Então, lembrando, o hidrogênio, o símbolo dele é o H, o oxigênio, o símbolo O, e a água, nós temos o símbolo H2O, tá? Então, para a gente formar a água, nós temos que, primeiramente, ter uma quantidade de reagentes e uma quantidade de produto que vai ser formado. Que quantidade? Eu posso usar a mesma quantidade de hidrogênio e oxigênio? Juntar os dois em mesma quantidade eu vou formar água? Não. Então, lembrem que eu sempre falei para vocês da questão da receita do bolo, né? Então, eu uso vários ingredientes, em cada ingrediente eu tenho uma quantidade definida, certo? No caso, para eu formar água, eu também tenho uma quantidade definida de cada ingrediente, no caso, o hidrogênio e o oxigênio. Então, para eu formar água, eu preciso ter uma quantidade que seria de 4 gramas de hidrogênio e uma outra quantidade que seria de 32 gramas de oxigênio. Então, quando eu junto 4 gramas mais 32 gramas de oxigênio, eu vou formar a água. Em que quantidade que eu formo? 36 gramas. Mas, professora, por que forma 36 gramas de água? Porque quanto que eu utilizei na quantidade total de reagentes? Então, vamos ver, ó, eu usei 4 de hidrogênio. Se eu somar os 4 de hidrogênio com mais 32 gramas de oxigênio, quanto que vai dar dessa soma? 36 gramas. Então, essas 36 gramas, para onde elas foram quando eu juntei? Elas passaram por uma transformação, porque deixou de ser somente hidrogênio, somente oxigênio, juntou os dois de uma tal maneira que passou a formar água. Só que essa água, que é o produto que foi formado, ele formou-se em mesma quantidade, 36 gramas, que era a quantidade que eu usei de reagentes, certo? Então, aqui a gente consegue explicar a lei de Lavoisier, que ele diz que na natureza nada vai se criar do nada, nada vai se perder. O que vai acontecer com os materiais que nós temos no nosso universo? Tudo vai se transformar. Então, nós vimos que eu tinha 4 de hidrogênio, 32 de oxigênio.
Esses dois, quando eu uni, passou por uma transformação, formou a água, mas em mesma quantidade, 36 gramas que eu tinha no início do meu processo. Então, aqui eu não perdi nada e nada surgiu, nada criou do nada. Eu mantive a mesma quantidade de, aqui agora no caso, né? Mantive a mesma quantidade de reagentes em produtos, porém de forma transformada, tá? Então, essa é a lei de conservação de massa. A quantidade que eu tenho que ter de reagente, ou que eu tenho de reagente, é a mesma quantidade que eu vou ter de produto, tá? Só que aqui tem uma observação. Quando nós fazemos esse esquema, né, quando a gente mexe com o hidrogênio, com o oxigênio, a gente tem que pensar que, a princípio, eles são gases, né? E o que o gás ele tem de propriedade? Se expandir, se espalhar. Então, se eu fizer essa união do gás oxigênio com o hidrogênio em um ambiente aberto, eu vou conseguir formar 36 gramas de água em um ambiente aberto? Não. Por quê? Como ele é gás, o gás ele vai se espalhar, vai ser dificilmente eu prender ele. Ali é diferente da água líquida, tá? Então, quando eu tenho essa equação que eu mostrei para você, a gente costuma dizer que aqui eu fui, essa experiência, né, ou essa reação, equação química, ela foi feita em um lugar fechado, em um sistema fechado. Então, para não ter perca lá de reagentes e dar uma quantidade diferente de produtos, tá? Então, aqui é pensando em um sistema fechado para não perder o gás, quantidade de gás. Bom, o que Joseph Louis Proust, então, ele fez? Ele acrescentou a lei de Lavoisier, tá? Então, se Lavoisier falou, olha, então, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E no caso, se eu quiser, então, pegar e fazer 2 receitas de água, o que eu vou ter que utilizar? E se eu quiser triplicar a minha receita? Como que vai funcionar esse sistema? Né? Do mesmo jeito que nós fazemos quando a gente vai fazer uma receita de bolo. Né? Então, quando eu quero fazer uma receita, eu uso uma quantidade de ingredientes. Quando eu quero fazer 2 bolos, eu tenho que dobrar a quantidade. Eu quero fazer 3 bolos, triplico a quantidade, tá? Então, o Proust, ele determinou essa lei, que ele chamou de lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas, tá? Então, aqui, utilizando o mesmo exemplo de Lavoisier. Então, se eu pego 4 gramas de hidrogênio e junto com 32 gramas de oxigênio, isso aqui, essa quantidade de hidrogênio e oxigênio vai formar água, 36 gramas de água. Se eu quiser formar o dobro de água, então o que eu tenho que fazer com os meus reagentes? Eu vou ter que dobrar. Então, dobrar de que forma? Eu posso só dobrar a quantidade de oxigênio e aumentar um pouquinho de hidrogênio? Não, tem que ser em mesma proporção. Por isso que a lei dele chama Lei das Proporções Constantes. Por quê? O que eu vou aumentar de hidrogênio, eu tenho que aumentar em mesma quantidade, em proporção de oxigênio. E quando eu aumentar hidrogênio e oxigênio em mesma proporção, o que vai acontecer com a quantidade de produto? Também vai aumentar na mesma proporção. Vamos entender isso? Então, vamos ver. Eu quero fazer o dobro de água, da quantidade de água que eu tenho. Então, eu vou dobrar a quantidade de hidrogênio. Então, vou passar a ter, vou fazer aqui 2 vezes o dobro, tá? Então, ao invés de eu usar 4 gramas, eu vou usar 8 gramas de água. E aí, eu tenho que fazer a mesma coisa com o oxigênio. Então, eu não dobrei a quantidade de hidrogênio. Então, eu também vou dobrar a quantidade de oxigênio. Então, quanto que eu vou ter? 32 mais 32, 64 gramas. Tá? Então, se eu usar 8 gramas de hidrogênio com 64 gramas de oxigênio, quanto que eu vou ter aqui?
64 mais 8 vai dar 72 gramas. Quanto que eu vou ter de resultado de água se essa experiência for feita em um ambiente fechado? 72 gramas. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu dobrei a quantidade de produtos, quer dizer, eu dobrei a quantidade de reagente, né, que é o que está antes da seta, automaticamente a quantidade de produto também dobrou. Então, se eu dobrei reagente, dobra os produtos, tá? Mesma proporção. E o que acontece, então, agora se eu triplicar, né? Ao invés de usar 4, agora eu quero usar 3 vezes mais. Então, 4 vezes 3, 12 gramas, né? Mais 3 vezes a quantidade agora de oxigênio. Deixa eu vir para cá agora. Então, 32 vezes 3, ó, vamos fazer uma conta rapidinho. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, tem que usar 96 gramas de oxigênio. Se eu somar, não estou aparecendo, mas eu estou aqui falando com vocês, ó. Se eu somar, então, 12 mais 96, então 12 mais 96, 6 mais 2, 8, 9 mais 1, 10. Então, aqui eu vou ter 108 gramas de reagente. E o quanto que eu vou ter, então, de produto? 108 gramas. Então, vamos lá. O que eu fiz com a quantidade agora de reagente? Eu tripliquei o valor inicial, que era 4. Né? Então, tripliquei a quantidade de hidrogênio, tripliquei a quantidade de oxigênio, e se eu somar o triplo de cada, então eu vou ter 108 gramas. E o que acontece quando a água vai ser formada? Em questão lá da quantidade inicial, também vai triplicar, tá? Então, se eu fazer aí uma continha, 36 vezes 3, então eu vou chegar a 108. Certo, pessoal? Vamos continuar, então. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho a lei de Lavoisier a um nível microscópico, tá? Então, lembrando, a lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas, né? Então, o que eu tenho que ter de reagente, ou o que eu tenho de reagente, eu tenho que ter em quantidade de produtos, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei aqui para vocês a mesma equação que nós estávamos vendo, tá? Para produção de água. Então, eu tenho o hidrogênio, que eu represento com H2, tá? Esse Gzinho que está na frente, ele indica a forma física desse material, tá bom? Desse elemento. Então, o G, a forma física dele significa que ele está na forma de gás. O oxigênio, que é o O2, também Gzinho, também é um gás. Quando eu junto o hidrogênio com o oxigênio, então eu vou formar a água, que a gente representa por H2O. Também tem o G, tá? Porque quando eu junto esses dois materiais, hidrogênio e oxigênio, que eles são gases, a princípio, quando eu formo a água, ela também é na forma de gás, tá? Mas como é, professora, que eu tenho a água, então, na forma líquida? Aí a gente vai alterar a temperatura. Lembra que nós vimos ponto de fusão, de ebulição da água e dos demais materiais? Então, se ela está na forma gasosa, de gás, para eu alterar ela de gás para a forma líquida, então eu tenho que diminuir a temperatura desse sistema, tá? Para ela passar, então, do gás, de vapor, para a forma líquida, certo? Então, por que eu falei em nível microscópico? Porque a gente vai ver ou representar como forma de bolinhas aqui. A gente vai fazer a representação dos átomos, mas de forma bem simplificada, tá? Não do jeito que nós vimos lá, que o átomo ele é formado, tá bom? Então, para cada elemento que eu utilizo, eu vou representar com uma bolinha. Então, o hidrogênio eu representei na cor roxa, e o oxigênio eu representei na cor verde, tá? Então, quando eu falo que eu tenho H2O
2, né? O que esse 2 significa? Que eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu representei 2 átomos de hidrogênio, tá? E eu tenho O2, então também representa que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, representei aqui os 2 átomos de hidrogênio. Por que o hidrogênio está menor que o oxigênio? Porque, na realidade, o átomo de oxigênio ele é maior do que o átomo de hidrogênio, tá? O hidrogênio ele é o menor átomo que nós temos, certo? Conforme a posição, lembra que nós vimos a posição na tabela periódica, que era o número atômico dele? Quem era o primeiro elemento que nós víamos lá na tabela periódica? Era o H, era o hidrogênio, com o número atômico 1. Então, o que isso significa? Que ele vai ter um próton e um elétron. Então, se ele só tem um próton e um elétron, ele é um átomo pequenininho, tá? O oxigênio, ele já tem outros valores, tá bom? Então, ele tem mais quantidade, não vou me arriscar aqui a falar, que pode ser que eu erre agora, porque eu não lembro muito bem a quantidade. Mas ele tem uma quantidade maior de prótons e elétrons do que o hidrogênio. Então, o átomo dele é maior do que o átomo de hidrogênio, tá? Então, por isso que a representação da bolinha dele é maior do que do hidrogênio. Então, vamos lá. Então, quando eu junto H2 mais O2, então eu formo a água. Qual é a representação da água? H2O, tá? Então, eu tenho que representar quantas vezes o H? 2 vezes, porque sempre que aparece esse número pequenininho, olha, na frente do símbolo, ele está representando a quantidade que eu tenho desse elemento que está antes dele, tá bom? Então, eu tenho 2 Hs, e no caso do O, que eu não tenho nenhum número aqui, né? Eu não tenho visivelmente, mas se ele está representado, então significa que eu tenho um dele, tá? Igual nós usamos na matemática, né? Então, o número 1 a gente normalmente não costuma representar. Eu já coloco o símbolo que já indica que eu tenho uma quantidade, tá bom? Então, eu sei que a água, então, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Vamos montar isso? Então, o oxigênio, o verdinho, então eu tenho 1. E quanto que eu tenho de hidrogênio? 2. Então, vou pegar os 2 roxinhos que eu desenhei aqui e vou colocar aqui. Então, aqui, olha, nós formamos uma molécula de água, que a gente fala que é a cabecinha do Mickey invertido, tá? Então, 2 Hs para 1 oxigênio, certo? Tá aqui tudo bem? Tá certinho aqui? Não, não tá certo, né? O que tá faltando? A lei de Lavoisier, ela não fala da conservação das massas? Então, o que eu tinha de reagente, eu teria que ter também de produto? Se a gente for analisar aqui, o que está sobrando? Eu usei os 2 hidrogênios, que estão aqui, só que quantos oxigênios eu usei para formar essa água? 1, tá? Quando eu tenho essa representação aqui, olha, só para a gente não perder, tá? Quando eu tenho isso aqui, H2O, o H2O, ele representa a molécula de água. Então, quando eu tenho um elemento isolado, eu chamo de átomo, tá? Quando eu junto ele, eu tenho mais do que um átomo, então eu formo uma molécula, tá bom? Então, se eu tivesse só um hidrogênio aqui, eu teria um átomo de hidrogênio. No caso, eu tenho 2 átomos de hidrogênio que estão juntos, então eles estão formando uma molécula, tá? Mesma coisa aqui, se eu tivesse um oxigênio, eu teria um átomo de oxigênio somente. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio e eles estão juntos, então eu estou formando uma molécula.
Para formar a molécula de água, que é H2O, o que teve que haver com essas duas moléculas? Uma quebra. Então, rompeu essa ligação, vocês estão vendo que eles estão juntos, então eles se romperam. E que rompeu essa ligação dos oxigênios, tá? Se romperam para formar a água. Então, eu juntei um oxigênio com os dois hidrogênios. E aí, o que está faltando então? Então, vamos riscar. Eu usei dois hidrogênios, então esses dois eu já usei. E usei um oxigênio. Usei esse aqui. O que sobra? Um oxigênio. Mas, professor, e a lei de Lavoisier que diz da proporção de massa? Posso ter mais reagente do que a quantidade final de produto? Não, não posso. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Então, nós teremos que fazer um balanceamento dessa equação, tá bom? Para no final nós termos a mesma quantidade aqui de reagente e mesma quantidade de produto, tá? Então, como que nós fazemos isso? Eu vou fazer de forma bem simplificada, tá bom? Porque vocês vão voltar a ver esse conteúdo lá no ensino médio depois. Então, vamos lá. Vamos pensar. Se eu tenho um oxigênio sobrando, então eu preciso utilizar ele, tá? Eu preciso descartar ele. De que forma? Se eu criar mais uma molécula aqui de hidrogênio, certo? Será que eu consigo juntar com uma de oxigênio e formar mais uma molécula de água? Sim. Então, olha, aqui eu tinha só dois hidrogênios. E se eu dobrar essa quantidade de hidrogênio? Então, vamos formar mais dois hidrogênios? Ou mais uma molécula de hidrogênio? Formei, certo? O que eu não posso esquecer? Se eu aumentei aqui, eu tenho que indicar aqui em cima que ele também dobrou. De que forma? Ah, professora, vamos apagar o 2 aqui e colocar o 4? Não, tá? Porque o 2 está indicando, olha, que eu tenho dois hidrogênios juntos. Quando eu criei, olha, juntinho aqui ou ele está separado? Ele está separado, tá? Então, se eu separei, indica que eu fiz mais uma molécula de H2, tá? Então, eu não posso alterar aqui na frente. O que eu vou fazer? Eu vou indicar que eu tenho duas moléculas de H2. Então, eu vou indicar aqui na frente, certo? Então, esse 2 aqui na frente, ele está indicando que eu tenho duas vezes isso aqui, H2. Então, eu tenho uma vez aqui, duas vezes aqui, tá? Por isso que eu coloquei o número 2. Posso aumentar a quantidade de oxigênio? Não, por quê? Eu já tenho sobrando oxigênio, por que eu vou aumentar? Eu não vou precisar, bom? Com essa quantidade que eu aumentei, eu já consigo produzir mais uma molécula de água? Sim, porque quanto que eu preciso para formar uma nova molécula de água? Um oxigênio para dois hidrogênios. E eu tenho isso agora? Tenho, ó. Tenho esses dois hidrogênios que eu formei, mais um oxigênio que já estava sobrando, tá? Então, nós vamos vir aqui e juntar, olha. Agora, eu vou usar esse oxigênio separado, porque agora eu estou fazendo uma nova molécula de água. E vou utilizar esse oxigênio que estava sobrando com essas duas novas moléculas de hidrogênio que eu criei, o que eu utilizei no sistema. Então, usei mais esses dois. E agora, tá tudo certo? A nível microscópico, olha, de reagente, eu utilizei tudo? Utilizei. Então, eu peguei os 4 hidrogênios e utilizei aqui, né, os 4 aqui que eram reagentes, e utilizei eles na forma de produto. Tinha os 2 oxigênios de reagente, que eu utilizei eles na forma de produto. Então, tenho a mesma quantidade, ó,
Vamos colocar aqui em representação para vocês entenderem. Então, quantos hidrogênios eu tinha no começo de reagente? 4H, tá? 4 hidrogênios. 4. Quantos oxigênios eu tinha? 2 oxigênios. Quando eu formei o meu produto, quantos de hidrogênio eu passei? Desculpa, quantos hidrogênios eu passei a ter? 1, 2, 3, 4. 4 hidrogênios. E quantos oxigênios eu passei a ter? 1, 2. Então, 2 oxigênios. Vamos olhar, assim, então, a quantidade, ó. Vou separar aqui, ó. Antes da seta reagente, depois da seta produto. Então, antes da seta de reagente, eu tinha 4 hidrogênios. Eu mantive a mesma quantidade em produto, tá? 4 hidrogênios. Antes da reação, eu tinha 2 oxigênios como reagente. Quando formou meu produto, eu continuei tendo 2 oxigênios. Manteve, então, as massas? Sim. Então, eu criei aqui, olha, ou eu utilizei a lei de Lavoisier, que é a proporção das massas. Então, a mesma quantidade que eu tinha de hidrogênio e oxigênio, que eram os reagentes, eu passei a ter a mesma quantidade em produto. Só que agora, olha como estavam os reagentes. E olha como ficaram os meus produtos. O que aconteceu aqui? Uma transformação, tá? Então, deixou de ser isso e isso, passou a ser isso e isso, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, o verde, que é o H. Opa! O verde, que é o O, né, aqui. E o roxinho, que é o H. Tá? Então, a nível microscópico, eu tenho a mesma quantidade. Vamos olhar agora na nossa equação, se tá tudo certo? Então, eu aumentei aqui, né? O 2 aqui na frente, porque já que eu aumentei mais uma molécula de H2, então eu tive que colocar essa representação aqui em cima. Então, aqui em cima, olha, eu tenho 2 vezes, eu faço assim, ó, 2 vezes o 2 vai dar 4. Então, representa aqui, eu tenho 4 hidrogênios. Bateu com essa representação? Sim. Vamos lá. Quanto que eu tenho de oxigênio? 2. Professora, não tem nenhum número na frente, né? Então, que número representa aqui? É a mesma coisa se tivesse o número 1, tá? Aí eu faria 1 vezes 2, 2. Então, aqui eu tenho 2 oxigênios. Bateu com a quantidade aqui de átomos? Sim. Vamos ver do outro lado? Que número que eu tenho aqui na frente? Nenhum. Então, isso representa que é qual número? Número 1, tá? Então, eu faço assim, ó. 1 vezes 2Hs vai dar quanto? 2Hs. 1 vezes 1 oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? 1 oxigênio. Bateu. 2Hs. Olha aqui. 1 oxigênio. Bateu? Não. Eu também tenho que ter a mesma quantidade. Então, o que eu tenho que fazer? Quantas moléculas de água eu tenho no final agora? 2. Então, o que eu tenho que fazer aqui na minha equação? Eu posso utilizar o número 1 aqui na frente? Não. Eu vou ter que indicar o número 2. Porque eu não tenho só um H2O. Agora eu tenho 2 H2Os. Por isso que eu represento com o número 2 aqui na frente, tá? Agora sim, vamos ver, ó. 2 vezes 2Hs, que vai dar 4Hs. Certinho. 2 vezes 1 hidrogênio, 2 hidrogênios.
certinho? Então, o meu nível microscópico aqui em quantidade de átomos, né? Eu tenho a mesma quantidade de reagente, mesma quantidade de produto. Agora, na minha equação que nós vimos, bateu a mesma quantidade de hidrogênio, né? Então, 2 vezes 2, 4 hidrogênios aqui. 2 vezes 2, 4 hidrogênios aqui. Deu certo? E oxigênio? 1 vezes 2 oxigênios, 2. 2 oxigênios. 2 vezes 1 oxigênio, 2. Tudo balanceado? Manteve, então, a proporção das massas? Sim, porque a mesma quantidade que eu tenho de hidrogênio e oxigênio desse lado de reagente, agora eu tenho também a mesma quantidade de produto, que é o hidrogênio e o oxigênio, certo? Só que de forma transformada do que nós tínhamos aqui no início, tá? Então, aqui nós dizemos, olha, que a lei de Lavoisier é representada na equação, que nós precisamos fazer um balanceamento dessa equação, tá bom? E aqui embaixo nós fizemos um nível microscópico, é como se a gente estivesse analisando os átomos desses elementos químicos. Certinho, pessoal? Então, vamos agora para as atividades. Até mais!